Salve, salve galera! Bem-vindos de volta ao nosso curso sobre primeiros socorros. Sou o professor Rafael, estamos analisando aí os principais pontos desse tópico aí que sempre aparece aí em concursos públicos nos mais variados cargos. Pessoal, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Na aula passada nós discutimos aí questões introdutórias, iniciais sobre os primeiros socorros. O tema da nossa aula de hoje, pessoal, são as etapas dos primeiros socorros, barra 1, ou seja, parte 1. Pessoal, eu dividi esse tópico aqui, etapas dos primeiros socorros, em 3 blocos. Por que isso? Porque esse assunto aqui é um dos mais cobrados em provas de concurso público. Disparadamente. Então eu já adianto que vocês devem dar o máximo de atenção e de cuidado a esse tópico aqui. Beleza? Etapas dos primeiros socorros. Vamos lá? Vamos iniciar, pessoal. 1.1 na área, etapas básicas do atendimento de primeiros socorros. Pessoal, o que viria a ser isso, as etapas básicas? Coloquei um conceito bem objetivo aí. São estágios aplicados para que as técnicas de primeiros socorros possam ser implementadas de maneira correta. Estágios aplicados para que as técnicas de primeiros socorros possam ser aplicadas de maneira correta. Pessoal, os primeiros socorros precisam ser implementados de acordo com estágios, com etapas. E essas etapas, segundo a literatura, elas devem manter uma sequência lógica, uma sequência específica. Ou seja, há uma cronologia. Eu não posso atropelar as etapas aí utilizadas para implementar os primeiros socorros, sob pena de não executar da maneira correta as técnicas de primeiros socorros. Então, a satisfação, a eficácia no atendimento de primeiros socorros depende e muito de utilizar as etapas aí de maneira correta. E o mais importante, o examinador sempre cobra em prova quais são essas etapas. Eu coloquei aqui um desenhozinho para que vocês possam ter noção aí mais ou menos o que fazer. Checar o local, pedir ajuda, avaliar a vítima, cuidar da vítima e manter os sinais vitais. Percebam a sequência aqui. O que é que a gente vai analisar? Etapa por etapa, individualmente e na cronologia. Para cá comigo. Primeira etapa, avaliação inicial da cena. Pessoal, preste bem atenção aqui, nessa sequência. Primeira etapa. Professor, antes de tudo, nas técnicas de primeiros socorros, o que é que o socorrista precisa fazer? Avaliação inicial da cena. Preste bastante atenção, como é que vai estar na prova? Pessoal, em todo atendimento de primeiros socorros, a etapa inicial é análise e manutenção da segurança do local. Sublinhe, por favor, aqui já está sublinhado segurança do local. Como é que vai estar na minha prova? Pessoal, o examinador vai dizer que o socorrista se deparou com um atropelamento em via pública. Que o socorrista tem que iniciar a imobilização da vítima. Pessoal, tem que realizar o transporte. Antes de qualquer coisa, por favor, tome cuidado com isso. Tem que se manter a segurança do local de acidente. Professor, por qual motivo a segurança vem antes de tudo? Pessoal, justamente em razão do tema que nós discutimos na aula passada. Você, na qualidade de socorrista, não pode se expor a risco algum para realizar o atendimento de primeiros socorros. Segundo, a segurança é condição básica para você realizar qualquer manobra de primeiros socorros. Me dê um exemplo, por favor, pessoal. Se você se deparar aí com um atropelamento em uma via bastante movimentada, como é que você vai realizar qualquer tipo de atendimento à vítima sem antes fazer a devida sinalização, sem antes proteger ali o local? Óbvio que isso fica impossível. Pessoal, vocês se depararam com a circunstância em que a vítima está sofrendo um choque elétrico. Como é que vocês vão atendê-la sem antes desligar a fonte ali que está causando o choque elétrico? Então, a segurança é, antes de tudo, a primeira etapa.
cuidado porque ele vai afirmar que você, na qualidade de socorrista, tem que realizar outro procedimento. É a segurança o primeiro. Professor, e o que é que eu vou fazer especificamente nessa etapa? Quais são as atitudes? Ó, pessoal, são medidas a serem tomadas nessa etapa, ou seja, na primeira, listei aí, acionar o serviço de urgência e de emergência, comunicar ali da circunstância de urgência clínica, sinalizar o local, afastar as pessoas do local. Obviamente que quando há um acidente, quando há um trauma, vai aglomerar pessoas. Por que eu tenho que afastar? Para colocar em segurança as próprias pessoas, o socorrista e a vítima. E, por fim, pessoal, ó, proteger a vítima de riscos secundários. Ou seja, outras questões que possam também aí, de certa forma, agravar a condição da vítima. Então, preste bastante cuidado. Antes de tudo, antes de implementar qualquer técnica que nós vamos estudar aqui durante o nosso curso, no local do acidente, no local da urgência clínica, você tem que preservar a segurança. Aparece em prova? Sim. Se ele afirmar que antes de tudo, ó, a resposta vai ser manutenção da segurança. Que qual é a conduta inicial do socorrista? Manutenção da segurança. Ou do contrário, se ele tentar induzir você a errar, que quando você se deparar com a circunstância tem que realizar atendimento, realizar massagem cardíaca, antes de tudo, é a segurança. Pontuamos? Segunda etapa, professor. Analisei a segurança, massa, o local está seguro, tranquilo. O que é que eu vou avaliar agora? Ó, segunda etapa, nessa ordem, pessoal. A avaliação do estado da vítima. Eu vou avaliar as condições clínicas da vítima. Por que avaliar a vítima vem antes de implementar as técnicas de primeiros socorros? Como é que você, na qualidade de socorrista, vai saber qual é a técnica utilizada se você não sabe o quadro da vítima? Então, ó, pessoal, antes do início de qualquer manobra de primeiros socorros, deve-se avaliar o estado clínico da vítima. E como é que eu vou avaliar o estado clínico, pessoal? Ó, deve ser realizada logo após a estabilização da segurança, segurança mantida, consequentemente, avaliação da vítima. E em que consiste essa avaliação? Uma análise visual e pode ser, inclusive, até palpável, ou seja, você pode tocar, depender da circunstância na vítima. Agora, a preferência da literatura é análise visual, ó, acerca dos sinais vitais da vítima. Pulso, respiração e etc. Você vai analisar o que é que a vítima está denunciando para você, o que é que a vítima está expedindo. Analisei a vítima, beleza, já sei mais ou menos ali de qual medida se trata, de qual urgência clínica que se trata. Aí a terceira etapa é o início dos procedimentos de primeiros socorros. Antes a segurança, antes a análise da vítima, por fim, o procedimento em primeiros socorros. Pessoal, para cá, antes da gente contextualizar isso, estamos observando que não é de qualquer forma que eu implemento as técnicas de primeiros socorros, que há uma literatura, que há um conhecimento técnico teórico, e que é essa literatura, que é esse conhecimento técnico ou teórico, que vai estar na prova para vocês. Então, cuidado! Ó, como é que aparece? Já contextualizamos. A primeira etapa, segurança. A segunda, estado da vítima. A terceira em si, são os primeiros socorros. E professor, e o que é que vai ser implementado nessa etapa aqui? Coloquei aqui, ó, o desenhozinho para ilustrar. Após avaliar a segurança, o estado da vítima, o socorrista deve iniciar as manobras de primeiros socorros adequados para a situação. Para cada urgência clínica, há uma técnica específica de primeiros socorros. Nós vamos estudar as principais, aquelas mais recorrentes em provas de concurso público. Ó, pessoal, utilizando-se, novamente, de bom senso, calma e autolimitação técnica. É isso que o socorrista vai fazer. E os procedimentos de primeiros socorros devem ser contínuos, ininterruptos, até a chegada ou até o transporte da vítima para o atendimento clínico. Cumprido essas etapas aqui, eu tenho a implementação correta, eficaz das técnicas de primeiros socorros. Qual é o resultado de se implementar
corretamente, de forma aí técnica? Um resultado satisfatório. A manutenção da vida da vítima. Qual é o resultado de se implementar as técnicas de primeiros socorros de forma equivocada? Primeiro, pode ocasionar danos, lesões a outras pessoas, inclusive ao socorrista, e o mais importante, pode agravar o estado clínico da vítima. Pessoal, primeiros socorros é conhecimento teórico e prático. Nós estamos aqui tratando do conhecimento teórico. Massa? Finalizando aqui, pessoal, princípios básicos do atendimento de primeiros socorros. Preste atenção, isso tudo aqui não é tão demorado, não deve ser demorado conforme a nossa explicação. Estamos explicando paulatinamente para você entender. Agora, na prática, como é que isso tem que ser implementado? Pessoal, as diretrizes dos primeiros socorros são baseadas em 3 R's. Preste atenção. Como é que eu realizo os primeiros socorros? Rapidez no atendimento, reconhecimento das lesões e reparação dos danos ou das lesões. Todas aquelas etapas devem ser implementadas com base nesses 3 valores principais. Tranquilo? Professor, para fechar aqui, cronologia, tempo para que eu possa implementar essas etapas aí. Pessoal, nós discutimos individualmente para você compreender na teoria. Agora, como é que funciona na prática isso? Você primeiro vai lá, mantém a segurança, depois de seguro. A literatura indica que tem que ser com rapidez para reparar as lesões e a fim de que não se constitua também outras lesões. O que é que ocorre? Qual é o tempo, qual é o intervalo, qual é a cronologia para que se possa realizar essas etapas? Preste atenção, isso dificilmente vai estar na prova, mas só para a gente se cercar aí com toda a segurança. Pessoal, qual é a cronologia? As etapas precisam ser feitas em tempo razoável, tempo médio. Professor, e qual é esse tempo? Algumas literaturas, alguns manuais se posicionam no sentido de que o tempo não pode ser superior a 5 minutos. Do momento que você preservou o local, segurança, avaliou o estado da vítima para implementar a terceira etapa, pessoal, esse tempo de resposta, em regra, não pode ser superior a 5 minutos. Existem outras literaturas que diz que o tempo médio, um tempo razoável, deve ser entre 5 e 10 minutos no máximo. Vai estar na minha prova? Dificilmente. Mas só para vocês visualizarem que esse procedimento precisa ser feito com uma certa agilidade, com uma certa rapidez. Agilidade e rapidez não se confundem com falta de técnica. Eu tenho que implementar a técnica, mas com certa agilidade. Tranquilo, pessoal? Para a gente finalizar aqui, e fortalecer as etapas do atendimento de primeiros socorros, eu listei para vocês aí, esses telefones dos serviços de urgência e de emergência. Porque, professor, lá na manutenção da segurança está dentre uma das iniciativas do socorrista ligar para o serviço de urgência e de emergência. Pessoal, lembra da nossa primeira aula? Primeiros socorros são técnicas provisórias, temporárias. E quais são os telefones aqui mais essenciais? SAMU 192, Bombeiros 190, Polícia Militar 190, Polícia Civil também 190, aqui no estado de Sergipe. Por quê? Polícia Militar, Polícia Civil e Bombeiros, eles atuam, do ponto de vista da emergência e de urgência, em um centro integrado, chamado Centro de Integrado em Segurança Pública, o CIOSP. E o número é praticamente o mesmo. Ou 181 se for um disque denúncia aí específico para a Polícia Civil. 191 PRF, Serviço de Atendimento à Proteção da Mulher, 180, e o serviço aí voltado para a defesa dos direitos humanos, que é o número 100. Esses números aqui fortalecem justamente a implementação das técnicas de primeiros socorros. Beleza, pessoal? Tranquilo aqui, que é bem tranquilo da gente compreender as etapas pelas quais passam aí o atendimento de primeiros socorros, segurança, avaliação da vítima e, de fato, o início das técnicas de primeiros socorros. Tranquilo? 2 blocos, 2 temas que sempre aparecem em provas de concurso público.
objetivos e de forma clara aí para vocês compreenderem. Espero vocês aí para as próximas aulas. Forte abraço a todos.